Boa noite, irmãos. Pode se assentar, Deus abençoe. Apesar de que ficamos muito mais tempo assentados na igreja do que em pé. E nós, como soldados, às vezes, temos que permanecer mais tempo em pé do que assentados. É tempo de guerra. Tempo de guerra, temos que estar em prontidão. Mas Deus nos deu boas cadeiras para descansar o nosso físico, né? Mas não podemos deixar que essas coisas nos atrapalhem de glorificar a Deus. Mombrana adverte que sempre quando se constrói uma igreja nova, a tendência do povo é se esfriar. Esperamos que isso não aconteça entre nós, né? Porque aqui já é frio por natureza. Se o povo se esfriar, fica quase impossível estar na igreja, né? Naturalmente já é muito frio. Se o povo se esfria, mas espero que Deus renove as nossas forças, como nós acabamos de ouvir, né? E que possamos verdadeiramente estar sempre alegres na presença do Senhor. Hoje nós teremos batismo, tem que estar preparado ali, a irmã Diela estará sendo batizada hoje, né? Em nome do Senhor Jesus. E hoje o irmão Macário me ligou de Assis, que tem um candidato a ser batizado nessa próxima quarta-feira em Assis. Eu estou vendo assim um mover que só Deus poderia fazer, né? Não tem explicação, muitas vezes, esses acontecimentos, Deus movendo de um lado do outro, e eu sei que é Ele que é onipresente, então Ele faz sempre pelo melhor, e a gente se surpreende com a obra de Deus. Por mais que nós cremos, mas quando Ele faz o milagre, você fica espantado ainda, né? Por mais que você ora, você pede, você busca, mas mesmo assim, quando acontece, você ainda fica surpreendido, porque Deus nos surpreende com os milagres que Ele faz ao nosso redor. Mas graças a Deus por isso, né? Uma alma arrependida, para mim, é um dos maiores milagres de Deus. É alguém tomar posição por Cristo, crer no Senhor para perdão de seus pecados. Então, estou muito feliz por esses acontecimentos, né? Amém? E eu havia falado ontem, nós reunimos as mães hoje, mas eu me esqueci até o horário, eu disse errado hoje, pensando que era sábado, né? E nós tivemos um culto de oração ontem, aqui a partir das 8 horas, alguns irmãos jejuaram e fomos muito abençoados nesse ajuntamento de ontem, e eu creio que Deus abençoou de uma forma especial. E eu anunciei que nós teríamos uma reunião com as irmãs hoje, mas me esqueci que eu acho que deveria ser no próximo sábado, para que dê tempo, todas estejam presentes, né? Ontem nem todas estavam aqui, não estava sendo transmitido, então algumas irmãs ficariam de fora. Então será no próximo sábado, todas as mães que têm crianças de cuidados na igreja, pequenas crianças, vamos reunir com eles, com elas, e vamos ouvir suas queixas, e vamos ouvir também seus elogios, né? Prepare também os dois lados da moeda, vamos nos assentar e ouvir. E deixe-me ver aqui, ontem nós oramos pelos enfermos, né? Eu creio que o Eliezer acabou o problema, pela graça de Deus, né? Ele nos comunicou que Deus realmente fez algo milagroso, foi Deus, né? E não só, eu creio que outros que receberam orações também vão dar os seus testemunhos das bênçãos de Deus, né? E o profeta diz assim: eu acho que é por isso que a cura divina fracassa, ou a cura professada. Porque, em primeiro lugar, as pessoas não estão prontas para a cura. Elas não querem confessar seus erros. A base da cura, da vitória, primeira coisa, é confessar nossas culpas. Jesus, na boca de Tiago, diz: confessai vossas culpas uns aos outros. Chamai os presbíteros da igreja. A oração da fé salvará o doente. E se lhe houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então, esta é a base de nós realmente sermos curados. Existe alguma coisa na sua vida, no seu passado, que você sabe, como disse o próprio Davi: o meu pecado está sempre diante de mim. Se você tem isso, quem sabe tem sofrido anos
por alcançar um benefício de Deus, eu não quero dizer que o seu problema seja pecado, de forma alguma. Eu estou dando uma receita que o profeta nos trouxe, porque Jó era um homem justo, Jó era um homem santo, Deus disse que não havia ninguém igual a ele na terra, e mesmo assim Jó ficou enfermo, quase à morte. Era Deus testando a paciência de Jó e a sua fé também na sua palavra. Então, não estamos generalizando de que uma pessoa que não é curada está em pecado. Eu estou apenas dizendo, se há alguma coisa que precisa ser consertada com alguém, faça isso primeiro e veja como Deus vai te abençoar e você vai receber a vitória que você precisa. Aí ele diz assim, a Bíblia diz, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E nós não estamos desejando fazer isto. Se pudéssemos tomar a cura e seguir em frente e voltarmos e fazermos o que estávamos fazendo, eles a aceitariam. Mas quando se trata de realmente, em primeiro lugar, vir e se acertar com Deus, as pessoas não querem fazer isto. E esta é a razão pela qual isso lança um abafador sobre a cura divina. Você vê tantas pessoas que entram assim e vão embora e não. E Deus sabe tudo a respeito dessas coisas. Então, sempre que nós precisamos, vamos fazer o exame de nossas vidas e vamos procurar acertá-las diante de Deus. Eu creio que nós estamos no caminho certo e nós vamos alcançar o nosso objetivo. Eu creio nisso, que nós vamos ter grandes e poderosos resultados mediante a nossa confissão diante de Deus. Esta é a forma de sermos abençoados. Eu anunciei que amanhã nós vamos ter meia hora com as criancinhas, né? Os pequenos aqui, até os seus 7 anos, 8 anos, por aí. Nós vamos pedir que os diáconos preparem as primeiras cadeiras da frente aqui, só de um lado, não vamos pôr espalhado nessa fileira aqui ou nessa fileira, para que todas as crianças possam participar de um pequeno culto dedicado a eles. Vocês orem por isso, para que eles possam aprender mais, como nós também estamos aprendendo. Amém? 5:30 da tarde. Vamos começar às 5:30 com as criancinhas. 6 horas nós vamos começar a cantar com a igreja. Então, nós vamos dar meia hora para as crianças, das 5:30 até às 6 horas. Vamos ver como Deus vai colocando essas coisas em ordem, se futuramente, os domingos, nós vamos ter um espaço reservado para eles, né? Porque Jesus, por mais ocupação que tinha, ele ainda tinha um tempo para abraçar as crianças e dizer, vinde a mim, deixe vir a mim as criancinhas. Então, creio que nós precisamos também abrir um espaço para as crianças. Não é que nós não pensamos num espaço para eles, físico, é que as condições do lugar não nos permitiu ter um espaço reservado para as crianças, mas nós pensamos, Billy e nós, quando estávamos fazendo esse trabalho aqui, esta obra, a gente imaginou que deveríamos ter, mas eu creio que futuramente o Senhor poderá nos permitir ter um ambiente próprio para nossos pequenos também. Amém? Tenho falado, irmãos, e até tem uma citação aqui que eu vou deixar para amanhã, porque é sobre o Logos de Deus, né? O princípio da criação de Deus, que nós queremos falar, e eu quero juntar mais alguma coisa, e amanhã eu quero falar mais um pouquinho sobre esse assunto, porque essa doutrina trinitariana, sorrateiramente, ela tem se passado por uma metamorfose, ela tem se transformado em dualidade, né? E ela tem acompanhado o próprio povo da mensagem ao redor do mundo. Eu digo isso por experiência própria, inconscientemente as pessoas estão dando honra a duas pessoas pensando que é uma só, e eles estão fazendo a distinção, e eu quero bater duro mesmo com isso. Não vamos deixar por menos, seja trindade, dualista, vai apanhar mesmo. Satanás não vai nos enganar, porque
Estou vendo boas pessoas sendo envolvidas de uma maneira tão simples e tão aparentemente inocente, porque a advertência de Deus daquele pequeno cordeiro com 2 chifres que apareceu em Apocalipse, aquilo era um cordeiro inocente. O profeta diz: veja os 2 chifres que ele tinha lá e veja o que ele causou através de todas as eras, né? Então quando a palavra se abre, quando a revelação vem ao coração do eleito, não existe espaço capaz onde o diabo possa se esconder. Por isso, quando o profeta, o primeiro molho que foi movido sobre a igreja, enfrentou esses demônios desses últimos dias, não houve nenhum lugar onde o diabo se escondesse que Deus não descobrisse aonde ele estava. Ele foi desmascarado de todas as formas que ele veio. Humilde, exaltado, grande, pequeno, de todas as formas, a palavra sempre fez frente ao diabo. E se nós temos hoje a palavra em nossas mãos, nós cremos que também nós temos o poder, nós temos a capacidade de descortinar e mostrar quem ele é em todas as suas tentações que tem vindo para o povo, né? Então, eu creio que nós estamos vivendo num tempo de muito esclarecimento, de muito conhecimento. E esse conhecimento é que nos dará o poder. Como é que você vai brigar com alguém que você não conhece? Por isso se fala do anticristo, a forma que ele trabalha, como ele se expressa, porque nós conhecemos como ele trabalha. Nós sabemos como ele vem. E como nós estávamos conversando com o Neville essa semana, ou ontem à noite, Satanás, ele não conhece o futuro. Não, ele não pode conhecer o futuro, porque ele não é Deus. Ele pode imaginar o futuro, porque ele é estritamente estudioso da Bíblia, e ele sabe que tudo que Deus fez no passado, essa é a forma que Deus vai fazer sempre, porque Deus é imutável. Sendo Deus imutável, ele copia para poder atuar. Mas também Deus prometeu para nós que nesses últimos dias ele derramaria, porque tudo que era Deus foi derramado em Cristo, e tudo que era Cristo foi derramado aonde? Não foi na igreja? Então não é a segunda pessoa, né? Só foi as fases, Deus derramando-se em Cristo e Cristo derramando-se na igreja. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O profeta diz: a forma como o Pai enviou Jesus, como foi? Vindo dentro dele. Não foi? Ele disse: não sou eu que faço as obras, o Pai que está em mim. Então, a forma como ele enviou a Jesus e veio dentro de Jesus, assim também Jesus enviou a nós e ele também vem dentro de nós. Não é? Dentro de nós. E assim, nós conhecendo o nosso lugar na palavra, o diabo não tem mais nenhuma forma de nos enganar ou de ganhar qualquer batalha contra os filhos de Deus. Não existe. Não existe. Porque quando o próprio Paulo estava passando sua última fase na terra, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele estava indo para ser morto, decapitado, eu creio que foi, não é isso mesmo, né? Historiadores dizem que ele foi, né? Mombrana disse que enquanto ele viu o cepo, que ali era o término desta vida natural, depois do cepo ele já viu o corpo celestial no qual ele entraria. Então não existe forma de você ser derrotado quando você é revelado pelo Espírito dentro da palavra quem você é. Você brinca com a própria morte. Jesus disse: vocês podem derrubar esse templo, vocês podem me matar se vocês quiserem, e vai acontecer, mas não tem nada, no terceiro dia eu me levanto, porque eu tenho uma profecia a meu respeito, que meu corpo não vai ver corrupção. Agora, quantas profecias acerca da igreja, da noiva, temos nós também para esse tempo? Não provaremos a morte, seremos raptados, seremos transformados, toda palavra virá a nós, tudo estará nas nossas mãos, temos o poder da palavra falada,
Não é tudo promessa para nós? Se nós não formos esse povo, olhe para os lados e veja onde eles estão, então. Nós vamos se unir a eles. Porque que tem que haver um povo assim, tem que haver. Então, se não somos nós temos que ver eles em algum lugar. E nós teremos que unir a eles, porque esse é o povo que cumpre todas essas profecias. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor. São João, o capítulo 16, versículo 7 ao 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Não estará, já está julgado. O que ele tem é suficiente para jogar ele no inferno, não existe mais. Por mais que ele procurasse mudar o quadro, o que ele já tem contra ele já é suficiente para ele perecer no lago de fogo. Jesus disse, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Oremos. Senhor e amado Pai, aqui estamos, essa é a Tua palavra, a Tua verdade. Estou muito agradecido pelo Senhor se lembrar que somos feitos do pó da terra e que a cada dia precisamos da palavra de consolo, de ânimo, de entusiasmo. E todos os dias o Senhor visita os nossos corações, dizendo, estou aqui para lhes ajudar, como lhe prometi, que estaria convosco todos os dias, e verdadeiramente o Senhor tem cumprido esta palavra, e temos sentido esta mão sobre cada um de nós. Nós viemos nesta noite trazendo a Ti a nossa adoração, nosso amor pela palavra, nossa consideração pelos irmãos, sentindo em nós mesmos que não fizemos qualquer coisa para merecer sermos chamados Teus filhos, mas o Senhor pagou todo o preço no Calvário, nos dando a liberdade, Pai. Quando estávamos presos pelos nossos pecados, o Senhor nos deu a libertação completa, e hoje viemos nesta casa para Te oferecer esse culto de adoração. Por isso cantamos, oramos e reverenciamos o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória e de todo louvor. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, que esses corações aqui e os que me ouvem pela internet sejam tomados pelo Teu poder. E ao terminar esse culto, nossas almas estejam inflamadas pelo poder de Deus, incendiadas pelo amor divino, e que o nosso caminhar seja santo diante da Tua presença. Ajuda-nos, Pai, porque somos pecadores arrependidos, e não há ninguém aqui capaz, digno de pregar o Evangelho, a não ser o Senhor mesmo, o Teu Espírito Santo, que usa a boca de um homem para pronunciar palavras de vida eterna. Então venha tomar o Teu servo e venha abrir caminho diante do Teu povo para abençoá-los, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Deixa-me compartilhar aqui uma pequena palestra de algumas coisas que nós pensamos em falar. Nós usamos um título de O Verdadeiro Pastor. Todos nós sabemos que um pastor, ele é um guia.
não é verdade? E até a igreja, a congregação cristã, ao invés de traduzir pastor, eles põem guia, porque verdadeiramente um pastor, ele é um guia. A importância de nós considerar esse guia que foi ordenado por Deus para nos dirigir. E esse guia que nós encontramos aqui em São João, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará. Então, ele é o guia, que nos guiará em toda a verdade. E o profeta mostra para nós a importância desse guia. Eu queria dizer à igreja, aos irmãos, que muito dos nossos fracassos, das nossas derrotas, é porque nós não conhecemos o guia. Nós não damos valor ao guia. E Davi, sendo um rei ungido, chamado por Deus, ele nunca fazia nada sem consultar os sacerdotes. Mas a igreja, nós, o povo de Deus, muitas vezes deixamos de lado a oportunidade para fazermos o certo, tendo em mãos o que Deus nos deu, e fazemos aquilo que é errado. Basta você ler a mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade, você vai ver que o dia que Davi deixou de consultar a Deus, foi uma derrota total, marcada nas Escrituras, por falta de consultar o Senhor. E o profeta diz assim sobre esse guia. Eu não estou falando de mim mesmo como pastor, eu estou falando do verdadeiro pastor, do verdadeiro guia. Mas ele não é um fantasma. Você não vê Jesus como fantasma aparecendo alguém aí. Você vê Jesus sempre incorporado. Jesus sempre usando um corpo para falar. Porque quando ele veio a Abraão, ele não veio como um espírito simplesmente, ele tomou um corpo para falar a Abraão, mas ali era Deus, Elohim, falando a Abraão, o nosso pai na fé. Hoje também Deus terá que usar corpos para falar. E nós precisamos discernir o que é que está por detrás destas vidas que falam. Porque tanto temos a voz de Deus, como nós temos a voz de Satanás. E ambos usam corpos para falarem. E precisamos discernir o que é realmente a voz de Deus. E o profeta diz assim: eu gostaria de tomar esses próximos minutos para chamar sua atenção à palavra guia. Um guia. Você sabe, eu tenho tido bastante experiência na floresta. Agora, note uma coisa. Um dos maiores erros nossos é isso aqui, ó. O Mombrando acabou de falar que ele disse: eu tenho tido muita experiência na floresta. Nós temos tido muita experiência na mensagem, na Bíblia, e achamos que essas experiências é suficiente para nós não errarmos mais, fazermos tudo certinho, né? Tudo certinho. Eu quero que você note as palavras: tido bastante experiência na floresta. Um guia, alguém que lhe ensine o caminho, alguém que sabe daquilo que está falando. Isto é um verdadeiro guia. Não é um suposto guia. Você tem de ter um guia quando não sabe para onde está indo. Você tem que ter um guia. E tendo conhecimento de caça e do mundo ao redor, eu tive a oportunidade de conhecer guias. E eu próprio sou guia no Colorado, porque conhecendo a região, arrebanhando gado e assim por diante, eu posso ser guia no Colorado, minha experiência. Nós conhecemos demais todo lugar, nós temos passado, nós temos lido, e isso nos faz descansar de que somos realmente guias. Agora, um guia tem de conhecer o caminho.
Ele não pode guiar se ele não sabe por si próprio para onde ele está indo. Por isso, ninguém nos deu maior exemplo do que o próprio profeta. Ele em si mesmo, com toda a chamada, com toda a experiência, mas ele ainda precisava sempre ouvir a voz de Deus. Ele não se conjecturava, ele esperava, quando ele falava, aquilo era a palavra de Deus. Às vezes ele estava no final do culto para orar pelos enfermos, e ele contava muitos testemunhos para aumentar a fé do povo. E queria ver todos sendo curados. Mas quando o anjo se parava do seu lado, ele diz: agora eu sei aonde eu estou parado, e agora então nós vamos orar pelos enfermos. Ele sabia a importância que era a presença do sobrenatural. Ele tem que saber para onde está indo e o que está fazendo. E como cuidar de você ao longo do caminho, porque há uma trajetória e precisa saber como ele vai cuidar de você. Vê, ele tem de cuidar para que você não acabe se perdendo. Um guia é um homem selecionado. O Estado seleciona este homem se ele é um guia. E agora, ao fazer uma viagem para a mata, onde talvez você não esteja acostumado a ir, não é uma boa coisa ir sem um guia. Francamente, alguns lugares nem mesmo se pode ir sem um guia. Por exemplo, o Canadá. O guia tem que assinar sua licença para o guarda florestal, licença de caça. Ele tem que se inscrever e é responsável por você. Se algo lhe acontece, é responsabilidade dele. Amém. Por isso o profeta disse que, se vocês permanecerem em tudo que eu vos tenho ensinado, eu responderei por vocês no dia do juízo. E outra mensagem ele diz assim: olha, se algum dia vocês forem perecer, porque se pararam por aquilo que eu tenho pregado, eu vou para o inferno no seu lugar. Eu tomo o seu lugar. Porque eu sei que o que eu vos tenho dito não é de mim mesmo. Mas eu tenho permanecido fielmente em toda a palavra de Deus. Isso é o que traz o quê? Segurança para nós. Segurança para nós. E quando essa segurança vem, o diabo quer roubar essa segurança. Ele quer roubar essa segurança, ele quer tirar esta segurança. Porque a nossa vitória está concernente a nós dizer amém a cada palavra que saiu da boca de Deus. Me contaram uma historinha para ilustrar, e o profeta às vezes usava a história, não para fazer gracejo, mas para ilustrar. Eu creio que foi Moody, ou Spurgeon, um grande pregador, estava conversando com alguns irmãos numa sala, e o irmão saiu na porta e disse: "Oh, irmão, vem aqui, olha, eu estou vendo um porco voar." E ele saiu pela porta fora e olhou para cima. Ele disse assim, aí o irmão disse para o pastor, disse: "Pastor, mas o senhor creu numa coisa como essa, né? Um porco voando." Sabe o que ele disse? É mais fácil um porco voar do que um cristão mentir. Porque nós estamos parados, pela palavra. Nós estamos parados no que o profeta disse, não me interessa. O que é a ciência, o que é a história. Eu não me interessa o que as pessoas pensam. Se nós estamos escondidos atrás dessa palavra, eu estou seguro. Eu não estou procurando ser entendido. Eu estou procurando permanecer em dizer exatamente o que ele tem dito como a verdade, e eu me escondo atrás dessa verdade. Eu não estou preocupado se você vai desviar porque eu preguei a verdade para você. Se você desviar, é problema de Deus, não é problema do pastor. O problema do pastor é dizer tudo o que Deus colocou na sua boca para dizer e basear sempre na mensagem do profeta de Deus, porque as consequências disso é problema de Deus.
Nós não temos que nos preocupar, mas descansar que isto é a verdade. Amém? Ah, mas isto vai espalhar o povo. Não. Filho de Deus não tropeça, diz o profeta. Filho de Deus, ele continuará sempre em frente. Não há nada que fará ele tropeçar. Amém? Então diz o profeta assim, olha, ele tem que cuidar de você. Ele tem que cuidar para que você não se perca. Ele tem que ter certeza de que não o envia a algum lugar do qual você não saiba seu caminho de volta. Esse é o pastor, é o líder. Esse é o Espírito Santo. Esse é Deus, no qual nós podemos confiar de que aquilo que Ele está trazendo para nós é verdade. Nós estamos conscientes disso, amém? E se você se perder, ele tem de conhecer tão bem a região que possa resgatá-lo, simplesmente a qualquer hora. Porque ele é responsável pela sua vida. Ele é o pastor da sua alma. Ele tem que saber como te encontrar quando você se perdeu por um conselho dele, por uma orientação dele. Ele tem que saber aonde você está. Ele tem que conhecer a região para poder resgatá-lo simplesmente a qualquer hora. Ele tem que conhecer todas essas coisas ou não pode ser guia, não pode ser licenciado para ser guia. Ele não pode ser pastor, ele não pode ser um pregador, ele não pode ser um líder, ele não pode ser um que está guiando as pessoas no caminho certo, porque ele não conhece a região. E se perder? Para essas coisas, algumas vezes você tem que marcar uma entrevista, chamar com antecedência, tomar providências, fazer reserva para o que levem. Algumas vezes ele já está agendado e não pode levá-lo, você tem que adiar por algum tempo do guia terrestre. Você nunca tem que fazer isso com o guia de Deus. Ele está sempre pronto, sempre pronto. Agora, se você não faz esses preparativos e está planejando fazer uma viagem à mata onde nunca esteve antes, você pode acabar se perdendo. Sim, e perecer. Você tem cerca de 1% de chance de sair da mata. Agora, isso é da mata. E a salvação? E a vida eterna? E o guia que nos conduz para a eternidade? Se 1% de chance você tem que sair de uma mata sem um guia, qual é a tua chance de ir para o céu sem um guia? Você nunca irá por si próprio, sozinho. Você nunca encontrará o caminho. Muitos querem, e até vão longe, e procuram, mas eles não conseguem encontrar o caminho que realmente leva ao seu destino final, porque ele não tem chance para isso. Então, vemos que a chance de alcançar o objetivo sem um guia, numa mata natural, é apenas 1%. Isso é, se não for muito densa ainda, diz o profeta, você pode ter 1% de chance de sair por si mesmo. Mas se for uma mata muito ruim, remota, você não tem uma só chance de sair. Não há como fazê-lo, porque você encontra fazendo a caminhada da morte. E então você está acabado. Então você está liquidado. Agora, e você perecerá se não tiver um guia que conheça a região e saiba como voltar. Aí o profeta diz, olha, a importância desse guia na sua vida, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, mas pelo fato que nós conhecemos demais, fazemos negócio demais,
Tudo nós fazemos por si mesmo, né? Nós temos o belo costume de dizer para Deus o que nós vamos fazer e nunca perguntar para Deus o que devemos fazer. Senhor, eu vou por esse caminho. Senhor, eu vou fazer tal coisa. Mas você perguntou para Deus se esse é o caminho que Ele quer que você vá, o guia quer que você vá? Muitas vezes não é nosso interesse. Mas nós, por conhecermos a mata, por conhecermos a mensagem, achamos que nós podemos fazer o nosso próprio caminho. E aí, onde as coisas não dão certo, porque nós achamos que nós podemos fazer nosso próprio caminho. Eu cheguei certa vez a pensar que eu era um bom mateiro. Você sabe, cacei tanto, pensei, sou simplesmente a prova de acidentes. Ninguém vai me enganar, ninguém vai me trazer problema, porque eu cheguei a um ponto onde eu sou realmente o máximo. A água só mata nadadores, porque quem não nada fica 10 metros longe do rio. Os bons nadadores é que morrem. Os bons motoristas é os que morrem mais em acidente, porque o péssimo motorista, quando ele vê uma encruzilhada lá na frente, ele já está freando aqui, a 500 metros antes, ele já está indo lá a 10 por hora. Mas o bom motorista, o experiente, o capaz, então ele passa e freia em cima. É onde morre. Os crentes que estão morrendo na mensagem hoje não são os novos convertidos. Os novos convertidos estão precisando de um guia, orientação, estão precisando de ajuda, de oração, de conselho, mas os velhos que são capacitados, já chegou a uma altura em que ele próprio conhece todo o trajeto. Eu vi uma experiência, um testemunho uma vez, que as últimas frases das mortes nas curvas é esta: eu conheço essa curva muito bem há muitos anos. É a última voz que sai, eu conheço, e nunca mais falou. É a última que fica, por quê? Esse conhecimento. Irmão, Deus nos comparou com ovelha, porque a ovelha é o único animal que ela pode se perder bem próximo do redil, ela não é capaz de voltar sozinha para o redil, ela precisa ouvir a voz do pastor, para que ela possa saber aonde está o redil. Ela foi criada sem capacidade própria, ela foi criada sem nenhuma iniciativa própria. Ela precisa de alguém que possa estender a mão e dizer: é por aqui, ó. Ah, mas essa ovelha é tão bobinha. Mas a característica da ovelha é ser bobinha mesmo, porque ela sabe que tem um pastor, tem um guia, tem um líder, tem alguém que cuida dela. Ela sabe que não precisa se preocupar, que ela tem um pastor. Se ela ficar ao lado desse pastor, o lobo não chega. Não, o lobo não vai chegar. Ela sabe que ela está amparada, porque foi a providência de Deus. Jesus, sendo o bom pastor, ele guiou as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele é o pastor. E o diabo, rodeando, ele disse para Pedro: Pedro, o diabo tem procurado te pegar, viu? Se você ficar bem perto de mim aqui, eu estou intercedendo por você, mas se você afastar um pouquinho, não sei o que vai acontecer, não. Mas não deu outra. Foi meia volta depois, o diabo já tinha agarrado Pedro ali mesmo e quase cirandou ele mesmo à vontade. Mas tinha um bom pastor ali. E quando o diabo judiou dele e fez dele um incrédulo e negou a Jesus, passou por tudo aquilo, o bom pastor foi lá e disse: eu falei para você que você precisa de mim. Sem mim nada podereis fazer. Eu sou o guia perfeito. Mas nós achamos que o conhecimento, a capacidade, não precisa ir na igreja, não precisa de conselho. Está bem, é bom nós termos um povo bem orientado, mas que essas orientações se encaixem perfeitamente com a palavra. Porque um irmão chegou ao profeta e disse assim: irmão, eu não preciso mais de que alguém me ensine. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier,
ele nos ensinaria todas as coisas, não precisamos. Ele disse, por que Deus instituiu pastores, evangelistas e profetas, então? Ensinadores. Por que Deus fez dessa maneira? Agora, o profeta, ele sou simplesmente a prova de acidentes. Ninguém vai. Não se conseguiria fazer que eu me perdesse. Porque realmente a minha experiência é esta. Minha mãe era meio índia e eu amava isso. Oh, que coisa! Não se pode fazer que me perca na floresta. Eu sei aonde eu estou. Não é muitos que dizem assim? Oh, não preocupe comigo não, que eu sei o que eu estou fazendo, irmão. Eu já orei, já coloquei nas mãos de Deus. Está tudo bem. Eu sei. Cuide da sua vida, que eu vou cuidar da minha. E ele disse, minha mãe é ameríndia, e eu, desde jovem, tornei um caçador, eu sou experimentado. É aí onde nós deixamos Deus de lado. É nossas próprias experiências. Nós achamos que é assim. E na minha lua de mel, usei de certa ardileza com minha mulher. Eu disse, você sabe, querida, seria uma boa coisa se nos casássemos dia 23 de outubro, naturalmente. Isso foi quando o Senhor me disse para fazê-lo. Né? Ele aprendeu que até para casar era o Senhor que tinha que dirigir, né? Não podia ir pela própria experiência, já era casado uma vez, não, mas foi o Senhor que mandou casar. No dia 23 de outubro, ele sabia o quanto era bom servir ao Senhor. E pensei, agora, para uma pequena lua de mel, eu economizei meu dinheiro e a levarei junto às cataratas do Niágara. E passarei ao Adirondack e caçarei um pouco. Está vendo? Assim eu a levei a Billy, ele era ainda pequenino, e assim eu tive que levá-la numa lua de mel, e foi uma caçada também. Você sabe, assim eu pensei que seria uma boa coisa a fazer, e assim a levei. Lá se foram para a caçada, experiente. Não precisa mais nada, ele já sabe onde caçar e o que caçar também. E era tudo maravilhosamente preparado. Estava tudo certo. Então, nessa caçada, ele deixou a sua esposa. Ele deixou a sua esposa lá no rancho e foi caçar. Ela não tinha experiência. O Billy era uma pequena criança. E ele, então, mergulhou no mato, caçando na confiança de que ele poderia voltar a hora que ele desejasse. Irmão, quando você se perder em Cristo, a única maneira de você voltar é se Ele apontar o caminho de volta. Não tem como você voltar por si mesmo. O caminho de volta só pode ser encontrado por aquela mão que toca no seu ombro e diga, é por aqui que você tem que voltar. E o profeta não contou essa experiência, irmão, só para enriquecer a história da vida dele, não. É porque isso é espiritual. Isso é real para cada um de nós. Porque a teimosia não te tira do buraco. A teimosia te faz permanecer separado. E sabe por quê? Orgulho. Irmão Brana carregava esse orgulho de ser um guia, de ser um grande conhecedor da floresta. Ele não ajoelhou naquela hora para pedir a direção de Deus, ele simplesmente disse, não, eu sei voltar para casa. E Deus quebra a nossa cara muitas vezes por causa do nosso orgulho. Nós não queremos voltar, mas enquanto Deus não colocar a mão dele, é melhor que fique perdido mesmo, até que Deus se lembre de colocar as mãos ali. E ele foi procurando caça, e ele seguiu uma pantera, e ele foi seguindo outro animal, e ele foi indo. Bem, eu subi rápido o morro, perseguindo esse puma, observando as folhas onde ele tinha se movido. Você sabe, ele foi se entretendo com as coisas ao seu redor, estava maravilhosamente bem. Ele não percebeu que havia perigo se formando em cima, porque ele estava tão imbuído em algo que ele gostava de fazer. Ora, era ali mesmo. Aquilo que ele gostava de fazer era o que estava tirando dele a oportunidade de ver o perigo.
gosto do meu trabalho, gosto disso, gosto daquilo. E o profeta disse, eu estava tão imbuído, mas o perigo estava sendo formado lá em cima. E não é assim, irmão? Nós envolvemos com as coisas materiais, com o trabalho, com os negócios, com os compromissos desta vida, compromissos sociais, compromissos de todos os tipos, e nós acabamos nos perdendo em coisas que nós gostamos de fazer. E como voltar para casa depois? E esse entretenimento do irmão Brana, não só ele estava em problema, mas a sua própria mulher e filho estava prestes a morrer, porque esse homem tinha entrado no entretenimento da caça e não percebeu o perigo que estava sobre ele. E às vezes, irmão, nós olhamos só para nós, mas nossos filhos perecem, nossos familiares estão perecendo, está faltando algo para eles, porque nosso entretenimento com as coisas naturais não nos permite ver o que está sendo formado em cima das nossas cabeças. Despreocupados, e é o que o irmão Brana está dizendo aqui. Você sabe, eu podia ouvi-lo, ele tinha 4 pés, eu sabia que não era um animal de 2 pés, seus 4 pés, e eu sabia que não era um veado, porque o veado pisa duro, e ele se movia bem suavemente, o gato, você sabe, dessa maneira, e o urso arrasta os pés quando caminha, então ele era um verdadeiro caçador, hein? Já pensou eu e você no lugar desse lá? Ele sabia o que era urso, o que era veado, o que era gato, o que era onça, o que era tudo. Ele conhecia, até pelo caminhado. Isso prova que ele conhecia o diabo também, que se apresenta como gato, como veado, como todas as coisas, sabia. Cada animal ele sabia como atuar. Veja bem, e assim eu sabia que devia ser um puma, e ele estava atrás de um toco, e eu não o vi, até que só o percebi de relance, ele se havia ido. E observei onde ele tirou as folhas do lugar, você sabe, do outro lado, do topo da montanha, e para baixo assim, e eu não estava observando aquela nuvem vindo o tempo todo, eu não estava observando aquela nuvem vindo o tempo todo. Era uma armadilha. Aquilo que estava sucedendo era uma armadilha para matar tanto a ele como a sua própria família. E ele não percebia. Você sabe, o nevoeiro descendo, eu desci rápido, passei por um grande vale e saí nas gigantes montanhas, ou na montanha gigantes. Seguindo este puma, pensei, eu o apanharei daqui a pouco. Eu via um lugar e subia correndo num lugar elevado e olhava em volta toda assim e espreitava por ali, veja, se poderia vê-lo, ouvia atentamente, descia rápido novamente, estava totalmente envolvido nos negócios. Um puma, para matar um puma, esquecendo que estava matando era a família. Para pegar um puma, esquecendo da família, e a armadilha sendo preparada para tomá-lo de repente. Podia ouvir os arbustos talando para frente onde eu estava, enquanto fugia. Veja, ele estava pulando nas árvores, então, de modo que eu não pudesse segui-lo. Veja, e ele se portou com astúcia, subiu nas árvores e saltava de árvore em árvore, então ele sabia que eu não poderia segui-lo ali. Eu pensei, seja como for. Eu comecei a voltar desfiladeiro acima e farejei um urso, farejou um urso. Um velho urso macho, pensei. Ele sabia até que era macho o urso, ele era experiente mesmo. Ele tinha de que se orgulhar, não é verdade? Ele era totalmente experiente. Pensei, eu o matarei agora, rapaz, isso é bom. Farejei novamente e fui um pouco mais adiante e procurei todos os tipos de sinais e tudo mais. Não pude ver nada. Voltei-me para descer e desci pelo outro lado da montanha e então comecei a notar, ficando um pouco nublado. Vai atrás do urso, vai. Vai atrás do puma também. E não olhe para cima, não. Não veja o que está formando sobre a sua cabeça, não. Disse, não. Agora, o que aconteceu?
O vento estava vindo nesta direção, e eu venho, o cheiro do urso vem disto para baixo daquela direção. E eu atravessei na direção oposta agora, e o vento está vindo desta outra direção. Assim eu tenho de voltar até onde cheirei o urso da primeira vez e começar dali. Ele já estava ficando perdido. E o caminho de volta, eu olhei através do desfiladeiro, eu vi os arbustos se moverem. E quando vi, algo preto se moveu. Pensei, ali está ele. Eu carreguei a arma rapidamente e fiquei quieto. E quando fiz, era um grande veado, um enorme. Pensei, era exatamente isso que eu queria. De qualquer maneira, atirei no veado e matou. Ele pegou o que ele queria. Ele conseguiu o objetivo. Ele alcançou seu objetivo, não era isso? Ele disse para a sua esposa, eu vou lá pegar uma caça. Vocês fiquem que eu vou buscar. E ele foi. Só que mesmo no objetivo certo, mesmo pensando correto, mesmo desejando o melhor, ele se esqueceu que está nesse tipo de coisa, ele não percebeu o perigo que lhe traria, mesmo que conseguiu o seu objetivo. Por isso Jesus disse, que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Que vale ganhar um veado, como ele viu aqui, e perder a sua família, sua esposa e seu filhinho? Que recompensa teria nisso? Mas ele podia dizer, graças a Deus, eu cheguei aonde eu queria chegar, consegui o que eu queria. Pensei, bem, eu não percebi que estava um tanto... Na hora em que terminei de limpá-lo, olhei, eu limpei as mãos e arrumei minha faca e pus de volta e pensei, louvado seja Deus, obrigado Senhor Jesus, tu me deste minha carne de inverno, é uma bênção que Deus deu, e essa bênção ia complicar a vida dele, viu? Uma bênção, agradeceu pela bênção, agradeceu pelo presente de Deus, agradeceu por aquilo que Deus tinha feito por ele, mas ele não sabia que essa bênção estava custando a vida dele, e da família dele também. Mas ele agradeceu. Então, tu me deste minha carne de inverno, louvado seja Deus. E apanhei minha arma, pensei, tornaria a subir direto pelo desfiladeiro aqui agora. Disse, olha aqui, rapaz, está vindo uma tempestade, melhor sair daqui e voltar para Meda e demais. Disse, tenho de me apressar. Você perdeu muito tempo, viu? Você gastou muito tempo, né, atrás do puma, atrás do veado, atrás do urso, atrás da caça. Você gastou muito tempo. Agora, rapaz, você tem que correr. Você quer ser salvo? Você quer arrumar a sua vida? Você tem que correr agora. Porque o tempo está vindo. Tenho de me apressar. Lá fui eu, desfiladeiro acima, desabotoei meu grande casaco vermelho, eu estava subindo o desfiladeiro dessa maneira, ao redor, de repente pensei, ora, onde foi que mudei de direção? Aonde é que nós erramos? Aonde é que nós falhamos? Onde nós cometemos nosso erro? O profeta dizia, as coisas não estão dando certo mais, não está encaixando, não está funcionando. Aonde que eu errei? Onde que eu mudei de direção? Olhe na tua vida, quando você creu nessa mensagem, quando você veio para a palavra, aonde foi que você mudou de direção? Que você agora está se tornando um perdido? Onde foi que mudei de direção? O vento já estava baixo, as árvores inclinando-se. Pensei, onde mudei de direção? Fui de uma parte a outra, e eu sabia que estava indo direto para a montanha Furacão. Mas por acaso parei, estava suando e pensei, o que há aqui? Parti faz meia hora, ou 45 minutos, e não consigo encontrar o lugar em que mudei de direção. Olhei para cima e lá estava meu veado dependurado. Eu estava exatamente no mesmo lugar. Pensei, bom, o que foi que fiz? Depois de alcançar tudo, seus objetivos, não é assim? Quero uma casa, quero um carro, quero um bom emprego, quero isso. Depois que nós alcançamos tudo, nós começamos a perguntar, mas eu mudei de direção. Onde foi que eu errei? Onde que aconteceu isso? O profeta estava nos dando uma lição, irmão. Um caçador experiente, um homem que tinha conhecimento, como nós acabamos de ler aqui. Tudo que ele tinha,
mas chegou uma circunstância, ele estava tão imbuído em alcançar o objetivo da sua vida, que ele se perdeu depois que alcançou. Ele não sabia mais aonde ele estava. Bem, eu parti novamente. Tentou se levantar mais uma vez. Pensei, vou conseguir dessa vez. Eu só não estava reparando. Eu observei cada pequeno movimento por toda parte, observando. Continuei investigando. Aquelas nuvens vindo, eu sabia que uma tempestade de neve estava a caminho. A neblina pairando baixo. E então comecei a notar. Pensei, irei um pouco mais adiante. Continuei indo. E pensei, bem, é estranho, parece que vi esse lugar antes. E olhei, e lá estava o meu veado dependurado outra vez. A caça ele não perdia, mas perdeu o caminho de volta. Perdeu como voltar. Perdeu como ter comunhão. Perdeu como ter Deus. Perdeu como ter aquela paz. Saber aonde ele estava parado. A caça não se perdeu, mas ele estava perdido. É melhor que a caça se perdesse, mas que ele soubesse voltar para casa. É melhor que as coisas dê tudo errado, mas que eu saiba para onde voltar e como voltar, como servir a Deus, como estar na presença de Deus. Por isso alguns eram felizes e não sabiam que eram felizes. Eram felizes e não sabiam que eram felizes. Porque tudo o que ele havia almejado, ele tinha conseguido. Mas o que era mais precioso, ele não tinha certeza que iria revê-los mais. Sabe no que eu estava? Os índios a chamam a caminhada da morte. Veja, você está caminhando em círculo, dando voltas e voltas. Você não vai a lugar nenhum. Você tem que parar e dizer, não, só vou sair daqui agora quando eu for tocado pela mão de Deus, eu não sei mais. Reconhecer que precisa de um guia, que precisa de uma ajuda. Bem, eu achava que era um guia bom demais para alguma vez me perder. Olha aí, eu achava que era. Eu não preciso de pastor, não preciso de guia, não preciso de profeta, não. Eu me viro muito bem nas escrituras, na mensagem, só que quando cai no buraco, só tem um que pode estender a linha lá para tirar lá de dentro. Não existe outra forma, só tem um. Vocês vão ver isso aqui. Só existe um que você deixou fora. É o único capaz de estender a mão ou enviar uma cordinha para te tirar lá do fundo do buraco. Mas ele achava que era um guia muito bom. Veja, ninguém tinha de me dizer nada na floresta. Eu sabia como andar. Nós conhecemos, está vendo? E a floresta que é esses mesmo. Porque o medroso, ele nem entra nem 2 metros na floresta. Não, eu não vou não. Mas o corajoso, o cheio de si, diz, não, eu estou acostumado. Mas vamos tentar mais uma vez? Eu parti novamente e disse, não posso cometer esse engano. E voltei novamente. Eu não posso errar, eu sou bom nisso aqui. Eu conheço. Vou tentar mais uma vez. Eu me movi o desfiladeiro acima por uma curta distância, então tinha começado a ventar. Oh, que coisa! Neve por toda parte, quase escurecendo. E era no tempo da tarde, era no escurecer. Era no escurecer, quando estava se perdendo. Por quê? Porque acharam que eram guias, são pastores, conhecedores da Bíblia, muitos anos de fé, muito conhecimento da Bíblia, mas era no tempo da tarde, quase escurecendo, o homem guia, que sabia todas as coisas, não sabia para onde ir, não sabia como voltar, não sabia mais como regressar à sua igreja, à sua mulher, aos seus convertidos, seu filho, não sabia. Será que não é o que nós estamos vendo hoje? Porque eles não querem o guia. Quase escurecendo.
E eu sabia que Meda morreria aquela noite na mata. Ela não sabia como cuidar de si mesma. Ela era uma ovelha, era uma igreja que precisava de um pastor, de um guia. Ela iria morrer, ela não poderia se salvar por si mesma. E Billy tinha só cerca de 4 anos, 3 anos, bem pequenino. E pensei, o que eles farão? Bem, eu subi até esse ponto e cheguei a uma camada de musgo, pensei, estou numa planície, em algum lugar, e não consigo ver nada, está tudo nebuloso. Eu estava andando em volta agora, sem saber mais para onde ir. Estava tudo nebuloso. E o perdido, naturalmente, ele se torna selvagem, ele ataca, ele fica bravo, nervoso. Mombrana disse isso. Comumente, eu teria encontrado um lugar para mim e aguentado firme, se tivesse alguém comigo. Eu aguentaria firme e esperaria até que a tempestade passasse, 1 dia ou 2, e voltaria. Cortaria meu pedaço de veado nas minhas costas, entraria, comeria, pararia de pensar nisso. Mas não se pode fazer isso, e sua mulher e bebê deitados na floresta, perecendo, não pode. Você não pode pensar só em você, tem que pensar na sua família também. Não é? Na sua família também. Tem pessoas que não pensam, eles fazem qualquer coisa sem pensar nas consequências que trará para a sua própria família. O camarada arruma um emprego lá no Amazonas, nos fundos da mata, leva aquela família, adolescentes, porque tem um bom emprego, não tem uma igreja para congregar, não tem um pastor para orientar, vai atrás de negócios sem ter um guia, ele não pensa na família. Deixa de vir à igreja, ele não pensa na família. Ele acha que é só o trabalho, são as coisas naturais, se perde pelo caminho. A melhor coisa hoje seria ter um lugar onde nós pudéssemos descansar nossa alma, um grande pé de carvalho, onde nós pudéssemos ir debaixo da sua sombra, trazer a família para o companheirismo. Mas nós não pensamos nisso. Às vezes pensamos em nós mesmos. Assim eu comecei a pensar, o que posso fazer? Assim fui um pouco mais adiante e pensei, agora, espere. Quando atravessei aquele primeiro vale, o vento estava no meu rosto, de modo que devo ter vindo nesta direção. Tenho de vir nessa direção. E eu tinha perambulado lá embaixo, nos gigantes, mas não sabia onde estava. Disse, comecei a ficar nervoso. É aí que você perde a linha mesmo. Aí você fica bravo, nervoso. É o sinal de quem está perdido mesmo. Pensei, espera um minuto, Bill. Você não está perdido, tentando blefar a mim mesmo. Não se pode blefar nisso, não. Aquela consciência interior lhe diz que você está errado. Não tente continuar. Você está errado. Você tenta dizer, eu sou salvo, eu vou à igreja. Não se preocupe, espere, até que aquele leito de morte venha, e você saberá que é diferente. Sua consciência lhe diz, algo dentro de você lhe diz que você está errado. Vê, você sabe que se morrer não poderá se encontrar com um Deus santo, como ouvimos ontem à noite, mesmo santos anjos têm de velar o seu rosto para permanecer diante dele. Como você vai permanecer fora do sangue de Jesus Cristo e cobri-lo? Para cobri-lo. Pensei, eu vou conseguir. Eu me pus a caminho e percebi que ficava ouvindo algo. Então fiquei nervoso e pensei, agora, se fizer isto, eu me desesperarei. É isso que comumente um homem perdido faz. Ele se desespera na floresta. Então ele pega uma arma e atira em si mesmo. Ou cai numa vala e quebra a perna, e ali ele morrerá ali. De modo que pensei, o que vou fazer? Assim eu comecei a caminhar. E eu continuava a ouvir algo dizendo, eu sou socorro bem presente na angústia. Deus nunca desampara. Você vê que ele já vinha ouvindo essa voz há tempo? Ele está ouvindo algo está divertindo, mas ele parava para ouvir? Não, ele estava ouvindo e continuava
continuava caminhando. Simplesmente continuei caminhando. Ele não parou para perguntar para essa voz. Simplesmente continuei caminhando. Pensei, agora, eu sei que estou ficando um pouco fora de mim agora. Estou ouvindo uma voz falando comigo. Aí, quando está nessa condição, essa voz de salvação, essa voz de ajuda, essa voz de consolo, essa voz poderosa que poderia te dirigir no lugar certo, aí você pensa que você está louco, está ouvindo algo que não é verdade. E é a verdade ao teu lado, é Deus chegando ao teu lado para ajudar a você, e você vai pegar essa voz e jogar para um lado. Estou ficando louco. Olha, uma voz que diz, sou o seu socorro bem presente, e eu no meio de uma neve dessa, de uma tempestade dessa, de um problema desse, mas é ali que essa voz tem que soar no seu ouvido mesmo. É na hora mais angustiosa que você tem que ouvir a voz dele, eu sou o teu socorro. Mas você tem que ouvir e dizer, é Deus falando comigo. Mas, continuei indo. Eu comecei a fazer um barulho, assim, assoviando. Você sabe, pensei agora, não estou perdido. Você sabe onde está, rapaz. O que há com você? Você não pode se perder. Você é um crente, acostumado, vencedor. Fica tranquilo, você não está perdido. Ele disse, eu sabia que eu estava perdido. Eu sabia. Você é um caçador bom demais. Cadê teu papo agora? Por que você não sai dessa enrascada sozinho agora? Você tem que procurar ajuda. Você é um caçador bom demais. Você não pode se perder. Vangloriando-me, você sabe. Levando-me a blefar a mim mesmo. Em outras palavras, tentando me enganar a mim mesmo. Não se pode blefar nisso. Bem, aqui embaixo há uma rodinha girando, dizendo, rapaz, você está perdido e sabe que está. Veja, você está perdido. Continuei avançando. Eu não estou perdido. Não, eu sou crente. Deus está me abençoando. Não estou perdido. Eu não estou perdido. Eu não estou perdido, mas não sabia para onde ia. Mas lá dentro uma voz dizia, você está perdido sim. Se você não achar o caminho de volta, você está morto, rapaz. Eu achei o caminho. Eu encontrei minha saída. Achou nada. Mentira. Você está enganando a si mesmo. As coisas começam a aparecer esquisitas, os ventos perto, a neve começa a voar, neve em forma de grânulos. Nós chamamos isso cuspindo para baixo. Pensei, a esposa e filhinho, eu não estou. Pensei, que coisa. Imediatamente ouvi aquilo novamente e disse, eu sou socorro bem presente na angústia. E eu era ministro do Evangelho, então, pregando aqui mesmo no tabernáculo. Assim pensei, bem, o que posso fazer? Eu parei, olhei por toda parte, e já a neblina estava baixa agora, eu não dava mais tempo, nada se podia fazer então. Pensei, o que posso fazer? Pensei, Senhor, não estou preparado para viver, tenho tido demasiada autoconfiança, achei que fosse caçador, mas não sou. Quando você diz que não é, que você não dá conta, aí você chegou onde Deus quer te ajudar. Aí você chega num ponto onde você precisa de um guia. Às vezes a pessoa diz, irmão, pastor, ajuda aquele irmão lá, ou faça, não, para aí. Deixa ele se perder de tal maneira que não existe mais nada. Porque enquanto houver uma raiz para ele se agarrar, ele faz daquilo um Deus para ele. Ele não se dá por entregue. Então deixe caminhar. Deixe ir lá no fundo do poço. Deixe quebrar a cara. Deixa ver a família arrebentada. Deixa os problemas virem. Deixa as doenças aparecerem. Quando chegou no último estado, que aquele homem diga, eu não posso mais. Eu não dou conta mais. Então é essa hora de Deus entrar para ser uma ajuda para aquele homem. É que nós queremos ajudar as pessoas meio vivo ainda e tem que deixar eles ali na agonia da morte. Sabe como os nadadores salvam as pessoas que estão se afogando quando ele está meio ainda?
Os nadadores que têm que chegar e dar uma pancada na cabeça para deixar aquela pessoa inconsciente, aí sim, aí você pega no cabelo, você traz, você pega na perna, você pega no braço, você dá um pescoção nele e traz para fora, não faz nada. Mas se ele estiver ainda lá se batendo para nadar e você chegar perto, ele te leva junto para o fundo do poço. Então deixa aí. Acha que Deus se põe na frente do irmão Brana? Oh, coitadinho do irmão Brana, eu vou ajudar ele. Não, Deus deixou o irmão Brana chegar no último estado, aonde não havia nenhuma possibilidade. Quando ele chegou no último estado, Deus disse, agora você precisa de mim? Você quer minha ajuda agora? Mas é assim, faz negócio errado, cai no buraco, faz todo tipo de coisa. Não deixa, ainda tem tempo, ainda tem fôlego, ainda deixa ir mais um pouco. Deixa afundar mais um pouco. O pai do filho pródigo, quantos vizinhos que trouxe notícia para ele, teu filho está lá trabalhando de empregado lá, vai atrás dele, você tem dinheiro, você tem fazenda, você tem bens. O pai dizia, não é hora ainda não, ele está muito vivo ainda, ele está muito bem lá, ele acha que ele pode ainda sair daquela situação sem eu. Deixa ele lá, ao ponto que acabou a comida, acabou os amigos, acabou o dinheiro, e ele não aguentava mais comer as bolotas que era dado para os porcos. Ele próprio teve que desejar voltar para a casa do pai. Teve que haver um desespero nele para voltar. Do contrário, não seria ajuda para ele. Nós queremos ajudar as pessoas se elas desejarem voltar para a casa de Deus. Tem que desejar primeiro voltar e lá terminar aquilo que ele achava que era bom, terminar tudo aquilo que ele podia confiar. Deus tinha que tirar primeiro. Aí sim. Ele disse, eu não sou caçador. Mas você não viu no começo ele dizendo que ele era um caçador? Que ele era experiente? Que ele era, até guia ele era? Mas aqui ele disse, eu sei que eu não sou. Irmão, eu sempre confiei nele. Atirando, eu tenho recorde lá. E pescador, eu sou fraco, mas sempre confiei nele. Tiros, eu sou um fraco atirador, mas ele me tem permitido conseguir recordes mundiais nisto. Vê? Atiro enviados a 700, 800 jardas, 640 ou 730 metros. Eu atiro no veado. Tem uma arma lá com que matei 35 animais sem errar um tiro com ela. Apenas leia isso em qualquer lugar, se puder. Está vendo? Não eu, é ele. Eu confiei nele. Mas nessa hora que ele precisava confiar nele, ele estava confiando nas suas próprias habilidades. Ali estava eu. Pensei, que posso fazer? Continuei. Aquilo chegando mais e mais perto, eu sou o socorro bem presente na angústia, socorro bem presente. Pensei, será que é Deus falando comigo? Yeah. Aí você vai começar a perceber que agora é Deus falando com você. Tirei o chapéu, sinal de quê? Humildade. Não é isso? Reverência, não é, mandíbula? Humildade, reverência. Lá no meio do mato, no meio da neve, mas aí começou a reverenciar a Deus e saber que Deus era importante na sua vida. Tirei o chapéu, eu estava com meu chapéu de patrulha, um lenço vermelho amarrado em volta dele, eu pus no chão, tirei o casaco, estava úmido, eu pus o casaco no chão, ele foi despojando de tudo, e foi se limpando, foi tirando o que estava sobre ele, foi o chapéu, foi o lenço, foi o casaco. Você tem que voltar, mas tirando tudo que você arrumou lá. Você tem que voltar despojado de todas essas coisas, para que Deus possa entrar em ação. Ele disse, e pus o casaco no chão, encostei minha arma numa árvore. Aí cadê a valentia dele? Aí ele não era mais bravo. O que ele tinha que garantir não era arma. Ele tirou tudo e pegou a arma e disse, agora é o seguinte, eu não sou bravo, eu não tenho mais nada, o que eu tinha que me garantir a minha segurança, pensar, eu vou tirar, que era a arma que colocou ali, diz a eles, Pai Celestial, agora estou ficando fora de mim, estou ouvindo uma voz falando comigo, és tu? Disse, Senhor, vou admitir a ti que não sou caçador,
Vou admitir agora que nós não somos caçadores, não somos pregadores, não somos cristãos, não somos nada. Nós chegamos a uma condição que não somos nada. É só Ele que pode fazer alguma coisa por nós. Não sou eu não consigo me localizar. Tu tens de ajudar-me. Não estou preparado para viver e fazendo as coisas que tenho feito, vindo aqui achando que sabia demais acerca disso para me perder. Eu preciso de ti, Senhor. Minha mulher é uma boa mulher. Nessas horas você vai dar valor, né? A mulher, os filhos. Você vai aprender a agradecer a Deus pela família que você tem. E você começa a dizer o que é bom ao seu redor. Meu filhinho, meu garotinho, sua mãe partiu e ela está tentando ser mãe para ele e acabei de casar com ela. E aqui está ela, uma criança, lá na floresta, ambos morrerão esta noite. Aquele vento descerá até cerca de 10 abaixo de zero. 23 graus negativos, melhor dizendo. E eles não saberão como viver. Eles morrerão esta noite. Não os deixe morrer, Deus. Leva-me a eles, de modo que eu possa cuidar, para que não morram. Estou perdido, Deus. Eu não consigo me localizar. Não me ajudarás, por favor? E perdoa-me por minha própria maneira egocêntrica. Nada posso fazer sem ti, tu és o meu guia. Ajuda-me, Senhor. Ele aprendeu. Eu me levantei e disse amém. Apanhei o meu lenço, o meu casaco. Levantei-o, pus o meu chapéu. Apanhei a arma, disse, agora me orientarei da melhor maneira que sei ir, no melhor do meu entendimento. Irei direto numa direção, porque estou caminhando em torno de um círculo em algum lugar, e eu não sei onde, mas irei na direção em que tu me disseres, Senhor Deus, me guia. Comecei a caminhar nessa direção, disse, é isto, e tem que me fazer crer nisto, estou indo nessa direção, vou direto nessa direção, não vou variar, vou nessa direção, sei que estou certo, vou nessa direção. Se tivesse ido naquela direção, eu me haveria desviado em direção ao Canadá, estava totalmente perdido. Nesse instante, eu senti algo tocar no meu ombro. Uma mão, parecia a mão de um homem. Rapidamente me virei para ver. Não havia ninguém ali. Pensei, que foi isso? Aqui está a Bíblia diante de mim. Deus, meu guia e juiz, encontra-se aqui. Eu só ergui os olhos, e exatamente atrás, nessa direção, aquela neblina apenas se dissipou, até que eu pudesse ver a torre no topo da montanha furacão. Afastando-me diretamente dela, no melhor da minha habilidade de caça, eu estava indo mais longe dela. E eu estava me afastando dela, ficando bem tarde no entardecer então. Eu me voltei bem rápido, dirigindo-me assim. Eu agarrei o chapéu, ergui as mãos e disse, guia-me até o final. Deus, tu és o meu guia. 40 anos andando em círculo. Quantos anos perdidos. Mas agora no tempo da tarde, quando tudo estava nebuloso, a era negra, tudo tinha cobrido a terra. Então agora ele desce para colocar as mãos no nosso ombro. Você vai rejeitá-lo, já que você nunca conseguiu chegar em lugar algum, sabendo que Deus desceu para guiar a você de volta ao lar, de volta à segurança. E é assim que nós fazemos, é assim que nós devemos fazer, reconhecer que Ele veio na hora mais oportuna, mais negra das nossas vidas. Onde estaríamos hoje se Ele não tivesse vindo ao nosso encontro? Mas Ele veio. Eu não sabia para onde eu estava indo. Cada um dizia alguma coisa, meus próprios pensamentos, mas estávamos caminhando em círculo. Mas no tempo da tarde, quando Ele desceu, Ele estendeu sua mão e agora nós pegamos a direção certa. Agora podemos ver os filhos abençoados, a igreja abençoada, o povo abençoado, porque vemos que houve uma mudança. A mudança o que foi? Eu já era um filho de Deus, mas eu estava perdido. Mas quando Ele desceu e colocou as mãos sobre nós, nós vimos então qual é o caminho que nós devemos tomar agora.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ficar em pé. Amado Jesus, quanto tempo nós estivemos caminhando em círculo também, Pai, de tenda em tenda, de lugar em lugar. Muitas vezes passamos tão próximo do Jordão, mas não tínhamos condições de atravessá-lo. Mas chegou um dia, Pai, que o verdadeiro guia, o Espírito Santo, veio inspirar os nossos corações e nos encorajar para cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. E nesta noite, Pai, não estamos aqui confiados em nós mesmos, ainda que tenhamos lido esta Bíblia por muitas vezes, e as mensagens por muitas vezes, mas, Senhor, não somos nada se o Senhor não estender as tuas mãos e nos mostrar o caminho de volta. Por isso, nesta noite, Pai, falando desse maravilhoso guia que o Senhor tem enviado para nós, eu peço que esta luz do entardecer, esse guia que o Senhor enviou para nós, continua dirigindo esta igreja, dirigindo estas vidas preciosas, e que o Senhor possa, Pai, fazer de mim a sensibilidade para ouvir a Tua voz, e saber que o Senhor é o socorro bem presente, e aceitar, Pai, a liderança do Teu Espírito na minha vida, e guiar aonde estão os meus entes queridos, e levar a mensagem de vida, a mensagem de salvação, a mensagem de amparo, a mensagem de consolo, Pai Santo, porque por nós mesmos, estaríamos perdidos, sem nenhum remédio para sair dali, mas Tu vieste a nós no tempo da tarde, quando tudo estava escuro e tenebroso, Tu desceu até nós, para guiar os nossos passos. Te damos graças por isso, Pai. Por isso podemos ter conosco os nossos amados, nossos irmãos comprados pelo Teu sangue. Podemos ter um avivamento na alma, no coração, Senhor, porque sabemos que agora o Senhor tem vindo e temos encontrado o caminho de verdade. E estamos sendo guiados por esse caminho, através do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, Pai, nós queremos Te servir todos os dias da nossa vida. E por mais que sejamos conhecedores, nós queremos parar e dizer: Senhor, eu não sei nada. Só Tu sabes todas as coisas. Concede-nos então a Tua sabedoria para continuarmos nessa jornada, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Graças a Deus. Amém? Vamos lembrar aqui, pode se assentar, por favor. Já pode vir para frente, se preparando para o batismo, enquanto nós vamos ler os nossos irmãos que participaram conosco, né? Então, eu gostaria de anunciar que nós vamos ter um batismo, vamos transmitir também o batismo a todos os irmãos que nos acompanham. Aqui tem a justificativa do irmão William Caleb, justifica sua ausência por motivo justo. O irmão Davi e irmã Mariana justifica sua ausência e pede as orações da igreja em favor de seu filho Murilo. Temos orado, né? Irmão Tiago Menezes, Eliezer Regis, Paulo Maia e Daiane, Regis por motivo de viagem. O irmão Edson justifica sua ausência por estar no hospital com seu irmão, que precisa de cuidados especiais. O irmão Leonel e família agradece a Deus por mais um ano de vida completado ontem, irmã Luci. Está ali, Deus abençoe a irmã Luci. Irmão Magnus agradece a Deus pela bênção recebida, de que Deus continue dando graça. A família Machado agradece a Deus por mais um ano de vida, que completa hoje a irmã Célia. Foi ontem, né? Hoje, irmã Célia. Deus abençoe. Oração pelo irmão Wilson Lima, por motivo de enfermidade, problema de coluna. Mas estaremos orando. E nos acompanharam a irmã Leni, Jorge e Bárbara, de Campo Grande, irmã Gemima, Isabel e Noemi, de Campo Grande, irmão Hélio e irmã Raquel, de Florianópolis, irmão Elias e irmão Eliseu, de Florianópolis, irmão Edivaldo de família, de Itapevi, irmão Ilquias Cardoso, de Olinda, do Pernambuco, irmão William Kaleber, de Curitiba, a irmã Ada, a irmã Rosane, de Novo Hamburgo, irmão Elifas e a irmã Mônica, em Macaé, a irmã Cristian e Fernanda, em Joinville, irmã Margarida, irmão Ricardo, em Curitiba, irmão Augusto, em Curitiba, irmão Eliezer,
a irmã Maiara e Cauã, em Campo Grande, irmã Evelyn e irmão Davi em Campo Grande, irmão Guedes e família em Cascavel, irmão Daniel e família em Catuetê, no Paraguai, irmão Antônio Barabas, no Turvo, irmã Graziela e irmã Rebeca em Camboriú, o irmão José, irmã Cleusa, irmã Maria em Citrolândia, Minas Gerais, irmã Daniela, irmão Daniel e irmão Guilherme em Citrolândia também, irmã Marilda e família em São José dos Pinhais, irmão Joel e família em Campo Largo, irmão Gerson e família em Ferraz Vasconcelos, irmão Eliseu Batista em Mussum, irmão Antônio Rosa e família em Assis Chateaubriand, irmão Osmário e irmã Madalena em Assis Chateaubriand, irmão Arivaldo e Ouro Verde do Oeste, irmão Jamerson, Alessandra em Sabará, irmão Davi e Emanuel em Sabará também, irmão Marcos, Maia e família também nos acompanharam, a irmã Maria Tereza em Brusque, em Santa Catarina, e a irmã Sabrine em São Leopoldo, amém? Deus abençoe todos vocês. Já, a hora que estiver pronto, só me avisa. Está pronto já? A hora que estiver pronto, vocês me avisam. Vamos ficar em pé para esta oração, pelo irmão Wilson. Pai Celestial, o Senhor é o refúgio, o Senhor é a vitória, o Senhor é o guia para o perdido, o Senhor é a cura para o enfermo, o Senhor é o consolo para o triste. Todo e qualquer problema no homem encontra solução em Cristo Jesus. Por isso nós colocamos nosso irmão diante da Tua presença pela fé, para repreender este mal que tem acometido na sua coluna, Pai, e Tu sabes que o corpo humano precisa desta coluna para o seu sustento, para o trabalho, e nós oramos que o Senhor lhe dê o alívio, a vitória e a cura que o Senhor já ganhou no Calvário pelo sangue derramado. Nós pedimos em nome de Jesus e confiamos nessa vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos aqui. Aí está a irmã Giele. Gostaria de ler as escrituras para esse batismo. Os pais poderiam vir aqui. Cadê a irmã? Está ali? Aí fica em pé ali. O Magnus também, por favor. Fica ali junto com a irmã. Queria que... Porque eu creio que esse acontecimento é uma vitória dos pais, é uma vitória dos pais, dos irmãos, da família e também da igreja e de todos nós que sentimos honrados em saber que vidas estão sendo regeneradas e tomando a decisão para servir a Jesus, né? E a Giele nasceu já na mensagem, mas agora com essa idade ainda jovem, nunca tinha decidido tomar esse caminho, mas de alguma forma Deus falou no coração dela nesses últimos cultos, e ela tomou essa decisão, que não é por imposição dos pais, não é por imposição dos amigos, mas é algo que aconteceu dentro dela, e ela por si desejou receber o nome do Senhor no seu batismo, e ela está aqui para testemunhar diante de Deus e também de todos que nos veem através da internet, que essa é uma decisão pública e que a partir de hoje o nome do Senhor está sobre ela. Jesus nos orientou do batismo em São Mateus, no capítulo 28, e depois, em obediência, Pedro, no capítulo 2 de Atos. Ele diz assim em São Mateus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a última comissão de Jesus antes de sair da terra. E aqui nós encontramos a primeira cumprimento dessa comissão, em Atos capítulo 2, e o versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém. Para a irmã Diele, não é necessário um discurso de como é o comportamento de uma verdadeira dama, porque você tem visto isso, tem acompanhado e sabe quais são os seus compromissos, não é? De que, de agora em diante, além do compromisso com seus pais naturais, você terá o grande compromisso com seu pai espiritual. Sabendo que você está caminhando, e se houver tempo, você caminhará para um casamento que é natural na vida do homem, você saber que você tem um compromisso com Deus, escolher alguém ou aceitar alguém que esteja dentro da palavra de Deus, em obediência a esse evangelho, a essa mensagem que Deus tem enviado para nós. Consciente de que tudo que nós vamos te ensinar como ministro é aquilo que o profeta de Deus trouxe para nós. A mensagem da hora é que te preparará para o arrebatamento. E que Deus abençoe você nessa decisão. E que nós possamos testemunhar essa mudança, dia após dia, até chegar cheia completamente do Espírito de Deus, para ser essa real testemunha de Cristo todos os dias da sua vida. Que a sua decisão seja aceita diante de Deus. Deus te abençoe pela sua decisão. Por favor, irmão Joglaí. A irmã crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados? Sim. Então, irmã, diante da sua confissão, diante de Deus, dos irmãos e dos anjos que nos assistem, em cumprimento à sua palavra, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, abençoe esse pedido da irmã Terezinha pelos seus filhos, que o Senhor possa encaminhar todas as coisas, ser uma bênção em suas decisões, que o teu Espírito possa iluminar o caminho e a vitória seja certa, Pai. E amanhã, Senhor, estaremos aqui, se o Senhor permitir, para mais um culto. Agradecido por essa colheita de hoje, onde uma vida deixou de ser adepto do inimigo e agora ingressou-se nas fileiras daqueles que servem ao Senhor para dar testemunho da ressurreição de Cristo, do Espírito de Cristo que vem sobre nós, Pai. Confirma esta decisão e agora leva os teus filhos em paz e amanhã nos dê um bom tempo de companheirismo, abençoando os que nos ouviram pela internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os guarde pelo seu poder. A irmã Thalita, também de Campo Grande, comunica a sua audiência. Deus os guarde até amanhã, se Deus quiser. Cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar no céu.
terra se reconciliou. Alma revoltosa que submissa a Deus, convertida ao mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo